Boa tarde, Barueri. Está no ar o Momento Inclusão. Hoje, muito especial. Já vou fazer a minha descrição, tá? Meu nome é Márcia, né? Eu sou loira, estou com uma sandália preta, um conjunto de calça azul marinho, com a blusa azul marinho, com detalhes vermelho e branco. Uso óculos é vermelho. Meu nome é Márcia Bueno e eu comando aqui o Momento Inclusão, que está na TV Barueri há quase 3 anos e é um programa muito especial para mim e para várias famílias, não só da nossa cidade, eu diria até afora, né, fronteiriça aí com outros países, porque falamos de um assunto que quase ninguém fala, né, que é a inclusão das pessoas com deficiência. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, porque hoje o nosso quadro é o Experiência de Mãe. Então, eu estou aqui com a doutora Bruna Carla Gutierrez. Ela é dentista, graduada em odontologia e pós-graduada em ortodontia. E nós vamos bater aquele papo, não só profissional, mas também da experiência dela de mãe. E vocês vão conhecer a história dela junto comigo. Pedimos para que vocês, caso tenham algum tema importante que queira ver aqui no Momento Inclusão, nos mande e-mails, né, para a TV Barueri, que com certeza nós traremos aqui convidados para a gente falar de vários temas referente ao mundo e universo da pessoa com deficiência. Seja muito bem-vinda, doutora Bruna Carla Gutierrez. Bem-vinda. Obrigada, Márcia. Eu estou muito honrada de fazer parte aí dessa matéria tão especial, que é um Momento Inclusão e é super importante aí para a sociedade. Exato, a gente precisa falar por eles, não é isso? Pois é. Doutora, você poderia fazer sua descrição, por gentileza? Meu nome é Bruna, eu sou loira, tenho olhos azuis, estou vestida com um sapato colorido, macacão vermelho, não uso óculos, estou com uma pulseira e com um brinco. Isso, e é muito bonita, viu, gente? Seja bem-vinda, viu, Bruna? Obrigada. Bruna, esse quadro, Experiência de Mãe, é um quadro que nós resolvemos trazer porque achamos necessário falar para as pessoas, né, qual a nossa experiência. Gente, eu falo nossa porque, para quem está assistindo hoje, meu filho Enzo, de Arruda César, beijão, filhão para você. Ele está dentro do espectro autista, né, dentro do transtorno do espectro autista. Hoje ele está com 18 anos. E eu não sei você, Bruna, mas onde nós vamos, as pessoas sempre perguntam, né? Nossa, como é que é? Como é que foi? Nossa, eu tenho alguém na família, né, que está sendo aí testado, está sendo avaliado, né? E eu acho importante a gente falar esse outro lado, não o romantizado, mas o dia a dia de uma pessoa com algum tipo de transtorno ou deficiência, né? E você também vai hoje nos contar a sua experiência, não é isso? Ô, Bru, vamos conversar assim, ó, de que está na sala de casa. Nós estamos assim na sala de casa, a gente já conversou bastante aqui nos bastidores. Bruna, da onde você é? Conta um pouquinho da sua história, se é casada, quantos filhos? Então, eu sou casada, tenho 10 anos de casada, tenho 2 filhos, Lorenzo, que vai fazer 8 anos, e Alice, que tem 3 anos, completou 3 anos agora. Lorenzo, ele é autista e tem TDAH. Alice, ela é autista, ainda não laudada, mas ela tem muito nítidos sinais do autismo, e a gente, com essa experiência que a gente não descarta nada, né? Eu moro aqui em Santana do Parnaíba, e é isso. Eu tenho 37 anos, sou cirurgiã dentista, atuo também, faço tudo na parte da odontologia, mas também devido à experiência, ao manejo com os pacientes, ao meu histórico com os meus filhos. Eu também atendo pacientes especiais e a gente vai... Olha, gente, que riqueza de história. Eu já vou até voltando lá. O Lourenço tem 8 anos. Isso. E a Alice está sendo diagnosticada, está em avaliação. Sim. E me diz uma coisa. O Lorenzo, quando ele nasceu, porque a gente sabe, né, gente, a gente está falando em TEA, transtorno do espectro autista, ninguém se torna um autista, né? Sim. Eles nascem autistas, né? E alguns têm a perda das habilidades, né? E chegam num marco de desenvolvimento, tem um regresso aí nas habilidades, e aí a família começa a perceber algumas coisas. Mas o Lorenzo, vocês já perceberam desde pequeno? Como foi esse processo
quem deu esse start, ou foi você mesmo como mãe que percebeu? Porque quando a gente tem um filho, não é assim, Bruna? O primeiro filho, que é o meu caso, que eu só tenho o Enzo, a gente tem os marcos do desenvolvimento, né, que eu brigo hoje, eu falo, todo mundo, toda pediatra, todo médico deveria orientar mais essa questão, né? Você saiu da maternidade, olha, está aqui a carteira, né, o documento de vacinação do seu filho, né? E tem os marcos de desenvolvimento, é uma coisa tão comum, né? Você olha, olha, com 6 meses ele fala mamãe, com 1 ano, né, ele já está tentando engatinhar, né? Com 2 ele já está com mais de 200 palavras aí, né? Então, quando você começa a acompanhar o marco do desenvolvimento, você começa a perceber. E a gente leva na pediatra e geralmente não acontece isso, né? Exatamente assim. O Lorenzo não foi uma gravidez planejada. Eu tinha 3 meses de casada e eu não podia engravidar devido a uns problemas de saúde que eu tive no passado. E eu não esperava, então eu não me cuidava. E eu engravidei em seguida de vida de casada, com 3 meses eu engravidei do Lorenzo. E foi uma gravidez que, no momento, não foi planejada, mas depois aceitei e fiquei muito feliz. Com 5 meses de gestação, eu sofri um acidente e fiquei o resto da gestação em repouso, porque eu tive que fazer uma cirurgia, coloquei 18 pinos na perna e meu marido que me trocava, que fazia tudo na cama, né? E grávida, 5 meses, justamente. Eu tinha feito uma cirurgia e era a fase que eu estava engordando, então não podia colocar o pé no chão, então teve toda aquela coisa, né, comigo. Então, acho que devido a eu não ter feito enxoval, porque eu não pude sair, fazer tudo, quando o Lorenzo nasceu, eu tive uma depressão pós-parto. Acho que porque tudo que eu idealizei não foi do momento que eu esperava. Primeiro, eu não tinha idealizado uma gestação, e quando eu soube da gestação, eu comecei a idealizar aquela gestação perfeita, aquela coisa linda, o bebê nascendo, toda aquela coisa, né? Preparo, né? Preparo, o enxoval. exatamente. Então, quando o Lorenzo nasceu, não foi nada daquilo que eu sonhei. Eu tive um chá de bebê preparado pelas minhas irmãs, assim, no último minuto do segundo tempo. Então, eu parei. Meu marido teve que sair do serviço para cuidar de mim. Então, assim, foi bem difícil. Então, quando o Lorenzo nasceu, os hormônios, né, foram aflorando e me desencadeou a depressão pós-parto. E eu não conseguia nem ficar em casa. E o Lorenzo, ele era uma criança que ele era muito calmo. Ele era muito calma. E eu tive aquela depressão, não notei muito as coisas de bebezinho. Na marcação, é que nem falar, quando é pequenininho, ele não vai olhar nos seus olhos, isso são sinais do autismo. Eu não tive muito isso, porque eu não tive leite. Isso eu ia falar. Não tive. Você não teve esse contato não tive. Exatamente. Próximo. Eu não tive esse contato de avaliar o Lorenzo, né? De admirar. Então, era mamadeira no berço dormia. E o Lorenzo, ele nunca gostou de dormir no colo, né? Hoje eu entendo. Hoje nós entendemos, Sim. entendemos, né? E quando foi o Lorenzo desenvolvendo, foi crescendo, exatamente quando você tem um bebê, primeiro filho, a gente pesquisa tudo, né? A gente coloca vários aplicativos no celular e a gente quer ver, ele vai começar a falar agora é a primeira dentição. E você começa a ver. E o Lorenzo, algumas coisas, não tinha. O Lorenzo, por exemplo, de bebê, ele nunca deu uma gargalhada. Eu não sei o que é dar uma gargalhada. Nunca tive. Não imitava. Não imitava. Sim. Lorenzo, as pessoas falavam com ele olhava, nossa, ele é sério. O Lorenzo não ria. E aquilo eu tomei como culpa para mim. Porque eu falava assim, o Lorenzo é desse jeito porque não foi uma gravidez planejada. E o Lorenzo desenvolveu depressão na infância porque não foi uma gravidez desejada. E eu morava em Guarulhos, minha família para cá. E em casa, o Lorenzo ele desenvolveu muito bem. Com 1 ano e 2 meses, o Lorenzo sabia o alfabeto inteiro, ele sabia algarismo, ele sabia tudo. Só que ele nunca conversou, ele nunca foi assim... Não era verbal. Ele verbalizava palavras, mas ele não conseguia ter um diálogo comigo. É o jeito dele. Primeiro filho, aí ele fala, então não é mudo, não tem problema nenhum. E aí tem médico que fala assim, calma, mãe, tudo no tempo dessa criança. Exatamente. Gente, não caia nisso. Exatamente. Vá testar em outros médicos, fazer avaliação, passar em psicólogo. Sim, né? sim. A saúde, não só pública, a saúde ela é muito carência ainda em conhecimento, né, da criança com o espectro autista ou qualquer espectro. E eu falava assim, a gente não tem outro filho, era só eu, ele e meu marido em casa, e eu achava que ele estava desenvolvendo bem, porém, era o jeito dele. Meu marido muito tímido, eu falava, é o jeito do Lorenzo, porque quando a gente saía de casa, o Lorenzo mudava o jeito dele, não era igual na minha casa. Então, as pessoas beijavam ele, ele batia.
Ele chorava, a gente chegava em certos ambientes, ele chorava muito, e eu ficava muito nervosa, já cheguei da palmada, né? E assim foi indo. E minhas irmãs falavam assim, Bruna, ele é muito diferente, porque eu tinha sobrinhos, né? E eu comecei a ver que o Lorenzo era diferente, mas para mim ele só era tímido, porque eu falava com o pediatra, não, é do Lorenzo. Não, mas o meu sobrinho é um ano mais novo, e meu sobrinho já está muito mais desenvolvido do que o Lorenzo. É a personalidade Personalidade. dele, né? E eu falava, tudo bem, vai passar, mas eu vejo que é diferente. E minhas irmãs, não, Bruna, ele não é assim. Não, mas em casa ele não é assim, é só aqui, porque tem muita gente. Não, Bruna, alguma coisa. Até que minha irmã encontrou uma amiga, foi num velório, encontrou uma amiga, e há muitos anos que não se via, a amiga dela já estava com um filho já um pouco maior, e começou a falar que o filho dela era autista, e começou a dar as descrições do autismo. E minha irmã, com medo de me falar, mas tinha que me falar, Bruna, encontrei com fulana de tal, ela tem um filho autista, assim, assim, assim. Nossa, o filho dela faz isso, isso e aquilo. Na hora que ela falou, Lorenzo é autista. Porque era muito sinais. Só que eu não sabia o que era autismo. E eu entendo porque, por exemplo, o Enzo hoje tem 18. Né? Tudo bem, a gente já tinha tecnologia, a gente já tinha YouTube, tudo, mas a informação hoje ela chega muito rápido, ela está na palma da sua mão, né? Ah, mas tem muita, lógico, tem que filtrar também as informações, né? Tem gente muito falando de muita coisa aí e que não entende, né? Então você procura, mas hoje você consegue informações de qualidade, né? Sim. E o Lorenzo chegou aí para a escolinha ou essa percepção já veio em casa ou geralmente é no maternal, na escolinha que... Não, o Lorenzo não tinha ido para a escola ainda. Então, foi essa percepção no ciclo familiar mesmo, né? E o que acontece foi quando a minha irmã falou, eu não sabia o que era autismo, eu nunca tinha ouvido falar. Para mim, autista era aquela criança com retardo mental, eu não sabia. Eu fui no Google. Daí eu fui no Google, pesquisei autismo. Daí peguei lá, seleção, imprimi. Quando meu marido chegou, eu falei, olha, o que você acha disso? Ele olhou e ele falou, Lorenzo é? Eu falei, Lorenzo é autista. Como que eu já estava cansada de mudar de pediatra e todo mundo fala a mesma coisa, que era no tempo dele, eu falei, eu vou atrás. Então, eu mesmo pesquisei e falei, qual é o médico especialista, a quem que eu posso recorrer? E eu fui pesquisar. E marquei um neuro, né? Quando eu cheguei nesse neuro, ele era neuro e psiquiatra especialista em pacientes autistas. Nossa, que... Muito bom. Pode falar o nome? Então, ele já está ele tá afastado, ele teve um problema de saúde, ele está afastado, mas é lá no Tatuapé. Depois eu passo a descrição então, certinho, gente, eu acho importante... Doutor Poti. Doutor Poti, saúde para você, viu? E obrigado, né, por se especializar numa área que quase os médicos não se especializam, né? Sim. Né? Que é a área da neurologia, da psiquiatria também, que acompanha, né, a vida dos nossos filhos. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Aí você levou, foi feito a sondagem, a avaliação lá. Sim. Então, eu marquei a consulta e eu fui com meu marido. Eu falei, eu queria que você fosse, não tinha dimensão de como seria, né? E chegando lá, doutor Potinho já era um senhor de idade, e eu entrei, oi, mãe, pois não. Sentei, eu e ele, pode deixar o Lorenzo. E o Lorenzo ficou, à vontade. Então, eu falei, o que vocês vieram, né? Eu falei, doutor, eu acho que meu filho é assim, assim, assado, eu acho que ele é autista. Ah, você acha que ele é autista? Sim, eu acho. Daí perguntou para o meu marido, o que você acha? Doutor, eu também acho que ele é autista. Ele olhou meu filho 2 minutos. Ele falou, tá aí, ele é autista. Ele deu com uma precisão tão grande, mas para mim não foi um baque na hora, né? Porque eu já estava preparada para aquilo, eu já sabia qual era o caminho, né? E eu falei, doutor. Ele falou, olha, eu só não vou laudar hoje porque existem outras doenças muito associadas ao autismo, que são detectadas em síndrome de Rett, tudo isso. Então, a gente faz os exames e, se nada der positivo, a gente tem o autismo. Eu falei, tá. Assim foi feita. A terceira consulta, eu já tinha conseguido o laudo do Lorenzo. E aí, então, começou, né? As terapias, isso que eu ia falar. Porque quando a Bruna fala dos exames, porque a gente fala, mas não tem exame clínico. Realmente não tem. Mas, geralmente, os neuropediatras, até o próprio psiquiatra, ele pede exames clínicos de surdez, para ver se a criança não interage, não é verbal, porque ela não escuta e ela não... Né? Você fala, Enzo, e ele não olha para você. Né? Poxa, às vezes não é nem tudo é autismo, né? A gente está numa onda de que tudo é autismo, né? Mas tem dentro do espectro, né? Tem vários transtornos, né? E que tem que ser avaliado. Que tem que ser avaliado. A Alice, por exemplo, ela é uma autista
tá quase ali no Asperger, né? Um autismo mais Mais leve, leve. exato. Tem mais verbalização, tem mais interação social. Até aí que está difícil de eu conseguir o laudo E o que finalizado. você acha que a Alice, de repente, possa ser um TEA nível 1, né? No CID-11 agora está a classificação nível 1, 2 e 3, né? No DSM-5, que já está valendo no Brasil desde o ano passado, né? E o que você acha na Alice? Porque a gente sabe dessa questão genética, Sim. da probabilidade, sim, que não é pequena, né? Do segundo filho, também está dentro do espectro, mas como não existe um autista igual ao outro, são níveis diferentes, né, de apoio. Eu acho bacana esse DSM-5, o CID-11 agora, porque quando meu filho foi diagnosticado, o F84, era dentro do transtorno do espectro autista ou do transtorno global do desenvolvimento, mas não especificava, né? Então, hoje já tem, que no caso da Alice, que você fala que ela verbaliza, né? Sim, E a Liz, ela tem mais precisa de menos verbalização. apoio. Sim, precisa de menos apoio. A Liz, ela foi muito notória. A Liz, se eu não tivesse o Lorenzo como autista, a Liz passaria despercebido, exatamente. Porque a Liz, ela tem mais interação social, lógico que num ambiente mais familiarizado, né? Em outros ambientes, depois de um tempo ela vai, mas ela tem mais interação social, ela verbaliza melhor. Mas é um autista diferente do outro, né? O que a gente falou. Por exemplo, a Liz anda nas pontas dos pés. Uma característica muito marcante no autismo. O Lorenzo nunca andou na ponta dos pés. O Lorenzo é aquele autista metódico. Eu não posso mudar um móvel meu de lugar que ele surta, né? O Lorenzo tem que ser tudo... Previsibilidade, exatamente. né? Você vai mudar o móvel, mãe? É que às vezes não são verbais, mas eu acredito muito ele que eles pensam, né? Me prepare para isso, exatamente, né? Me prepare para essa mudança, né? O Lorenzo, tudo eu tenho que preparar ele antes, exatamente. Uma rotina que eu vou mudar, eu tenho que preparar um caminho que eu vou fazer. Ele acha, eu vou na casa da tia Roberta. Eu tenho que fazer o caminho para a casa da tia Roberta que ele pensa que é aquele, né? Que um dia eu fiz com ele, ele sempre vai achar que é aquele mesmo caminho. Então, se um dia eu mudo a rotina, não, casa da tia Roberta, ali. E que bom, porque eles têm essa questão da memória, né? Sim. A memória visual muito boa, né? O Enzo também. Então, a Alice está em investigação com neuropediatra. Sim, ela está em investigação. Eu já faço intervenção precoce, né? Devido Nossa, a minha perfeito. Não espero o laudo, né? Intervenha antes. Independente porque o autismo ele não tem cura, né? A gente já sabe que é algo que não tem cura. Mas a gente pode amenizar algumas situações, né? Eles podem ser treinados para ter capacidade. A gente conhece várias pessoas aí evoluídas, né? Exato. Porque pelas terapias. Então, já faz interação precoce, não tem o laudo, e estou preparada para o que deve. Mas a Liz, ele é o oposto do Lorenzo, é isso que estou dizendo. Ele é o oposto. O Lorenzo, ele arruma as coisas dele tudo organizado, ela vem numa mãozada, ela derruba tudo no chão. Então, é aquela gritaria. Ela é mais ativa, mais hiperativa. Ela está na escola, Alice, como é que está? Vai começar agora. Ah, que bacana. Não sei ainda como vai ser. Vai ser ótimo, porque vamos abrir esse leque, né, de sociabilizar, de aprendizado, né, porque eles aprendem. Não é no mesmo ritmo que a gente gostaria, né, mesmo porque a gente tem que entender que eles, por mais que se esforcem, por mais que os pais se esforcem, que, né, eles têm o ritmo deles, têm as limitações deles. E a personalidade também, né, Márcia? Exato. Cada um tem uma personalidade. Você pode amar matemática e eu detestar matemática. Exato. Eu nunca vou conseguir ser ali igual a você. Tudo bem também se você não for tão bem em matemática. Mas a gente tem que ser bom em alguma coisa. Exato. E aí que tá as habilidades. Por isso que a gente sempre busca, quando a gente fala, eu acho que isso para todo mundo, né? Nossas habilidades como pessoa, como ser humano, mas no caso deles é importante, por quê? Porque é uma forma deles se desenvolver naquilo que eles gostam, que eles têm prazer, que eles se desenvolvem bem, que eles aprendem mais fácil, né, com mais facilidade. Então, cabe a nós também essa motivação para eles, né, buscar o que faz eles se sentirem felizes, né? Porque nós, como somos mães, a gente fica angustiado, né? Muito. Principalmente os que não são verbais. É bem complicado, né? E a gente pensa, hoje eu consigo dominar a situação um pouco melhor, né? Eu não posso falar para você, Márcia, que eu fui uma mãe que eu tive luto do autismo. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo, exato. Porque, para mim, o Lorenzo nasceu quando eu descobri que o Lorenzo era autista. Porque, para mim, ele só era uma criança
tinha birra, para mim ele era uma criança chata, antissocial, é exatamente isso que a gente pensa. Quem vai nas festas, casamento, quantos ele é casamentos? chato, esse menino é chato. Ai, nem brinca, porque é assim que a Sem gente falar pensa. que muitos a gente tem que ouvir, isso eu já ouvi, você vai ouvir. Infelizmente, as mães que hoje estão recebendo o laudo vão ouvir, né? Olha, você não dá educação para o seu filho. Nossa. Né? Isso machuca demais. É. Então, por isso que a gente tem que falar. A gente tem que falar sobre TEA, sim, sobre síndrome de Down, sobre paralisia cerebral, Sim. sobre o surdo, sobre o cego. A gente tem que falar por eles. Porque a sociedade precisa aprender que eles existem. Sim. E precisam se adaptar a eles. Né? Exatamente. Quando a gente fala em inclusão, as pessoas falam, mas a inclusão, ele não está aprendendo, ele não está sabendo ler, ele não está sabendo escrever. Ele pode ser que não seja o tempo dele, pode ser que ele nunca venha aprender a ler e escrever. Mas ele está aprendendo com o outro. Né? Ele está aprendendo observando, está imitando. Ô, Márcia, e eu vou além disso. Eu acho que mesmo que o meu não vá além, mas o que você faz para a sociedade, para o mundo ser um mundo mais consciente. Então, eu não sei se talvez o Lorenzo ele vai desenvolver todas as habilidades que eu espero, não sei. E uma coisa que eu aprendi é não sofrer antecipadamente. É um dia após o outro. Hoje eu tive uma reunião na escola. A gente estava conversando sobre isso. Eu tive uma reunião na escola e lógico que a gente vai já sabendo mais ou menos o que vai acontecer, né? Não é a escola, né? Eles foram muito educados, tudo. Mas dói, assim, às vezes, porque você queria que seu filho fosse mais desenvolvido. Então, assim, lógico, o meu prazer seria sentar lá e falar, olha, mãe, eu estou te convidando porque, olha, excelentes notas. Seu filho é uma criança gentil, seu filho é uma pessoa amigável. Dói. Gostaria. Reunião de pais. Acho que você já passou por isso, Sim. vai passar. Né? Reunião de pais. Nós que somos mães, como todas, vamos na reunião de pais. Aí chega lá, né? Falam-se de todos os alunos, e você fica ali. Não é? Já vai preparada para ficar 1 hora a mais, porque depois você vai ter que sentar com a professora no final para falar sobre o seu filho. Mas ainda bem que tem uma avaliação, Sim. né? Mas é importante, eu acho que isso está mudando também. Eu acho que a questão do TEA ou da pessoa com deficiência dentro da escola vai muito também dessa escola, né? Porque o aluno é um aluno igual qualquer outro, Sim. né? Então, é lógico que ele vai precisar, vai precisar sim de um apoio especializado, de uma professora de inclusão em muitos casos, vai precisar de adaptação, vai precisar do PEI, do plano de ensino individualizado, que a escola faz, né? Que vai adaptar aquela matéria que está programada para o ano inteiro, vai ser programada para ele também, só que de uma forminha diferente, né? Então, eu acho que e a gente tem que se preparar, porque Exato. é o que eu ia entrar nesse assunto. Então, eu ouvindo tudo, eu falei, poxa, de tudo que eu já fiz, tudo que eu já investi, parece que nada deu certo até agora. Porque ele está crescendo, e cada hora é um momento diferente dele, é uma característica que ele apresenta diferente, é um comportamento diferente devido à idade. Daí, às vezes, você fica... Daí eu falei assim, logo hoje eu tenho uma entrevista com a Márcia para falar sobre inclusão. Eu falei, será que eu seria essa mãe preparada para falar? Sabe assim? Falei, será que eu seria? Porque parece que de tudo que eu já fiz, parece que daqui a pouco eu levo uma rasteira. E, na verdade, não é. É igual eu falei para você. Deus ele vai me colocando calma. Às vezes me dá aquele desespero, daqui a pouco eu falo, tudo está sob o controle de Deus. Exato. Porque eu começo a pensar que, mesmo que não dê tudo 100% com meu filho, alguma coisa eu acrescentei para alguém. A minha experiência, alguma coisa eu fiz de diferença para alguém. Essa entrevista que a gente está dando hoje... Sim, serve muito para importante. alguém. Então, assim, talvez não mude nada na vida do meu filho, mas não é só o meu filho. Você sabe que você me lembrou, a Bruna, eu acho que ela não está ainda no grupo, mas ela vai entrar, e a gente fez uma campanha há uns 6, 7 anos atrás. Próximo programa eu vou trazer essa campanha, falar para a produção colocar para a gente, que eu fiz de várias mães do grupo. Todas as mães que queriam, me mandavam as fotos e eu fazia. E assim, eu pedi fotos desde da maternidade, mães me mandou foto da maternidade, da hora do nascimento, e foi mandando foto. Tem mães que mandaram foto que o filho hoje está com 30 anos, mães que mandaram foto com a criança que tem 3, outros com 8, 10, 12, independente da deficiência. E aí é mais ou menos isso, eu vou trazer no próximo programa para mostrar, porque eu acho essa campanha muito importante do grupo de conscientização. A gente colocou todas as fotos, eu falo, gente, porque eu não faço nada sozinha, eu tenho aqui está no estúdio, vocês não estão vendo, né? Mas está a Agna aqui me ajudando, aqui, que é mãe também do grupo, está aqui me ajudando, tá as meninas assistindo,
assistindo, fazendo matéria também, pontuando temas importantes, então a gente não faz nada sozinho. E estamos com as mães aqui também junto, que às vezes indicam os médicos para vir aqui, tudo, e é um prazer receber. Mas essa campanha, a gente colocou todas as fotos e a gente fez um questionamento. Você está vendo alguma diferença? E lógico que é visual a diferença. A criança cresceu. E, gente, pessoa com deficiência cresce igual todo mundo. Todo mundo cresce. E as suas necessidades também mudam. É o que eu falo. Hoje, meu filho tem 18 e eu já me preocupo com a curatela. Porque hoje ele 18, para a lei, ele é maior de idade. Então, eu preciso ter a curatela. E dá um trabalhão fazer curatela também. Né? Daqui a pouco, eu vou embora, meu marido vai embora, minha família também vai embora, quem é que vai cuidar? Então, as necessidades de uma pessoa com deficiência, elas são sanadas temporariamente, no dia de hoje, como você disse. Amanhã pode ser outra. Sim. E o TEA tem muito disso, né? Hoje ele pode ter a birra, amanhã ele pode desenvolver um outro tipo de forma de chamar a atenção, forma de se colocar no mundo, né? O meu se mordia muito, né? E não desejo para ninguém isso, porque é muito duro você ter que conter seu filho, né? E você contém enquanto ele é pequeno, e não deve conter, você deve ganhar ele na conversa, com muita paciência, porque ele vai crescer e você não vai conseguir segurar mais, né? Tem a parte da medicação, né? Que nenhuma mãe gostaria de dar um medicamento para o seu filho, controlado, isso eu tenho absoluta certeza, porque quando eu dei, eu chorei uma semana, né, até perceber que isso regulava ele de alguma forma e ele começava a prestar mais atenção no que eu estava falando e, consequentemente, começou a aprender. Porque a criança que não para um minuto, um segundo, que não olha para você, que não consegue sentar aqui para falar, olha a caneca branca, na verdade, ela não vai aprender tão fácil como as outras que prestam atenção. Então, às vezes, precisa regular, né? Na verdade, Márcia, a gente muitas vezes se polui muito com as ideologias das outras pessoas, né? Eu também era uma pessoa extremamente preconceituosa com medicação. Médico, tem gente que fala, não leva no psiquiatra, não vou no neurologista. Louco, exatamente. Então, assim, eu era extremamente preconceituosa. Eu falava, nunca que eu vou dar medicação para o meu filho. Porque eu ouvia as outras pessoas, eu dar para o meu filho medicação, não é louco? Eu dou pau ao meu filho, não, ele tem a vontade dele, não é louco? E eu falava, meu Deus, e eu não pesquisava, não estudava. Hoje eu falo com mais... ali, porque hoje eu leio sobre o autismo, eu pesquiso, eu faço trabalhos voluntários, né? Eu estudo isso, eu trabalho com isso. E quando eu dei a primeira vez medicação para o Lorenzo, eu fiquei naquele medo. A gente né? fica... Medo. Será que ele está depressivo? Será que ele está sentindo agora? Porque uma vez eu tomei uma medicação antidepressiva e eu me senti assim, será que ele está sentindo a mesma coisa? E eu digo para você que eu não notei muita diferença. Não notei. E teve uma vez que a gente parou. Eu, por vontade própria, acabou a medicação dele, eu falei para o meu marido, eu não vejo diferença no Lorenzo, eu não vou dar mais. E quando eu fiquei, o Lorenzo ficou uns dias... Você não tirou devagarinho? Não, eu tirei, acabou, eu não comprei mais. É assim, a minha ideia não tinha nada a ver, né? E quando o Lorenzo ficou sem a medicação, eu vi o quanto que o Lorenzo era mais sereno com a medicação. Eu falei, Éder, não dá mais, a gente precisa urgente. E não vai ser para a vida inteira, gente. E hoje eu falo, olha, eu atendo os pacientes, né? Que são... Olha, a gente está aqui com a produção aqui. Eu estou com duas produções. A produção aqui, que é a Agna, que tá já pergunta de mãe para a doutora aqui. E a produção nossa aqui da TV Barueri, do canal aqui, eu vou pedir que coloque daqui a pouco as fotos do Lorenzo e da Alice. A gente está falando tanto deles aqui. Produção, quando tiver pronta as fotos, vocês poderiam colocar para a gente? E aí a Bruna vai... Ah lá, tá aí, Bru, quer falar um pouquinho? Obrigada. Eles são maravilhosos, né? Eu vejo assim, eu tinha muito medo de ter a segunda gestação devido ao autismo, porque a chance era muito grande. Eu falava, se vir outro autista pior, como será que vai ser? Não vou dar conta. Vim outro igual ao Lorenzo, tudo bem. E resolvemos arriscar. Na segunda tentativa que arriscamos, eu engravidei da Liz e foi a melhor coisa, que o Lorenzo tem um amor incondicional por ela e ela por ele. Ali, tudo ele se espelha em mim, né? Tudo que eu faço, ele, mãe, tá linda, mãe, coloca. E ele me admira assim, eu fico até emocionada. Isso é lindo. Eu coloquei a peruca e ele ficou
observando. Te olhando, admirado, né? Ele olha detalhes, né? Ele é assim, Sim, ele olha detalhes, ele- alguma coisa. Aí ele, Ali nas ele atividades. começou, nas atividades, ali ele estava pintando uma baleia, agora ele está meio que fanático por baleia, ele fala pro pai dele o dia inteiro, pesquisar baleia, então tem que ficar imprimindo baleia o tempo todo. E ali ele estava pintando da maneira dele, uma coisa linda. Ele aí participando. Ele é apaixonado por bandeiras, sabe todas. Todas as Jura? bandeiras, E tem capitais, hiperfoco, tem então. hiperfoco, Ah, sabe legal. todas. E ele vai lá no Google, agora ele já sabe, ele vai no Google, pesquisa. Pesquisar bandeira tal. Aí é uma viagem, né? Que a Eles gente amam, fez. né? Amam. Amam viajar, Água, né? Amam viajar, ama a água, ama tudo, né? Ah, ela, que Ali é minha linda. princesa, minha maravilhosa. Ela é parecida, né? Eles são parecidos. Você acha? Olha eles lá quietinhos, gente. Eles estão na Quietinho, pescaria aí, né? a gente estava num sítio, agora foi no final do ano, lá na chácara que a gente tem em Avaré. Ah, Avaré, conhece Arandu? Arandu, não. Portal do Catavento. Não acredito. Pois é. Portal? Sim. Gente do céu, eu passei minha adolescência ali no Portal do Catavento. Nossa, que surpresa, Olha só, a gente vai Márcia. conversar aqui. Meu primo nosso, Gelati, Sei. tem casa lá. Ali. É. Não, a gente, Ó, a gente então vai conversar depois aqui, ó. E Já deixa vamos eu te marcar falar uma viagem pra coisa. lá. Obrigado, viu, produção? Obrigada. Agora já conhecemos o Lorenzo, já conhecemos a Alice. Vamos trazê-los aqui, viu? Sim, Os sim, próximos será um prazer. programas, que acho que começa agora uma temporada em fevereiro e março, a gente vem com profissionais, psiquiatra, neurologista, psicólogo e as mães, que a gente vai fazer um bate-papo Nossa, mesmo com as legal. crianças. E você está super convidada. Será um prazer. Olha lá, tem aqui já pedindo para mim encerrar, e eu tenho aqui a produção perguntando. Não, já vamos encerrar? Mas já. Já, não é muito um pouco. pouquinho mais, só mais um mais um pouquinho. minutinho. Sobre bruxismo. A doutora Bruna, ela é dentista, né? E então é importante. Acontece muito com as crianças com algum tipo de deficiência. E aí eu queria falar também do síndrome de Down também, né? Sim, sim. Então, o bruxismo, ele é importante a gente ressaltar algumas coisas, né? Normalmente pode assustar uma palavra que eu vou falar agora, mas somos maduros e eu explico o porquê da palavra. Bruxista, na verdade, o paciente que apresenta sinais de bruxismo ou apertamento, que são similares. O bruxismo é o ato de você morder e ranger os dentes durante a noite. É inconsciente isso. E uma força. Involuntário, exatamente. E o apertamento não necessariamente hábitos noturnos, ele pode ser diurno. Às vezes você está trabalhando, você percebe que você está travando a mandíbula ali. São pacientes psiquiátricos. Ah, que é louco. Não é isso. Psiquiátrico porque é mente, né? Então, assim, são pacientes que apresentam quadros de ansiedade, depressão, bipolaridade. Agora, com os casos de Covid, aumentou muito, né, os índices de bruxismo e apertamento. Então, são esses tipos de paciente. Para esses tipos de pacientes que se enquadram aí, é tratamento multidisciplinar, né? Porque psicólogo, fazer uma terapia, se conhecer o que está acontecendo, né? Se conhecer, ver a fase que ele está passando na vida. Psiquiatra, se for o caso, tomar um ansiolítico, algo para que, literalmente, quando ele for dormir, a mente se desligue e dá ele uma pare relaxada de dar uma nessa... relaxada, exato. E os casos mais avançados aí, acupuntura, fisioterapia, né? Porque existem aí alguns sintomas depois que apresenta devido ao bruxismo não tratado, né? E a Agora, criança, em você pode crianças, dormir? Porque eu já vi agora pessoas que muda dormem um com alguma pouco. coisinha, né? Muda um pouco. Então, isso pacientes que são detectados o bruxismo por essas razões clínicas, tá? Agora, uma criança, por exemplo, antes da gente entrar, tinha a menina da produção que estava me perguntando justamente isso, que ela tem um filho de 3 anos que já apresenta bruxismo. Isso é extremamente normal. É comum. Não é que seja normal, todas as crianças têm que apresentar, mas é muito comum. Até os 12 anos é normal, porque é o que eu acabei de falar, são pacientes que é mente. E essa idade, a criança está muito em evolução. Então, é um presente que você dá para ela que ela vai ficar ansiosa para o resto do dia. E quando ela dorme, ela não queria dormir. O pai e a mãe colocou para dormir, mas a cabeça dela está no brinquedo. Não tem a higiene do sono. O sono está muito... Exato, não está tranquilo. é muita informação. Então, assim, aprendeu a correr agora. Ela quer correr o tempo todo. Ela só vai desligar depois de um tempo. Mas ela está com aquela ansiedade. Então, foi para a escola nova. Está com 7 anos, 8 anos, foi para a escola nova. Nossa, meu filho começou a apresentar bruxismo depois disso. Por quê? Na escola ficou ansioso, conheceu um amiguinho diferente, uma escola diferente. Então, eles não dormem, eles não relaxam. E geralmente, então, a mente fica aí. Bru, vou te perguntar. Geralmente, a criança de 7, 8 anos, às vezes, nem dorme no mesmo quarto com a mãe. Sim. Às vezes, a mãe passa despercebido essa questão. Quando a mãe leva no dentista...
faz as manutenções, vocês conseguem, como dentista, Sim. observar isso no dente? Como é que é isso? Sim, a gente consegue observar o paciente na cadeira, né? O meu paciente, quando ele senta na minha cadeira, eu não pego ele o que eu aprendi na faculdade e falo, é assim, assim, eu vou seguir essa rotina. Os meus pacientes, eles são individualizados, né? Então, ele senta, eu tenho uma anamnese com ele, não sou aquela de ficar escrevendo tudo, mas eu tenho eu tenho essa interação muito boa com os meus pacientes. Sensibilidade, Essa né? sensibilidade. Então, eu começo, trabalha com o quê, não sei o quê. E, exatamente, às vezes, o pai não vai relatar para você que essa criança arranja os dentes à noite, mas no clínico observa, às vezes os dentes são mais desgastados, às vezes o paciente ele apresenta dor de cabeça com frequência, dor de ouvido com frequência, e fala, olha, já procurei, o otorrino não sabe o que é, não é nada, e você começa no clínico, na anamnese, você começa a juntar os sinais. Gente, olha a importância da Exato. questão do dentista, e vou falar mais, eu conheci muitas mães que o filho tinha diagnóstico, o filho extremamente agitado, chorava, batia a cabeça na parede, e, gente, tem casos que é normal, né? É da Sim. criança, da estereotipia que ela faz, mas esse caso em especial me chamou muita atenção, porque a criança tinha dor de dente. Sim. Ela não era verbal, ela não falava, a mãe não se atentou a esse detalhe. Quando a mãe levou no dentista, que também é um treino, não é fácil levar criança, principalmente autista, no dentista, precisa treinar essa criança para ele ficar sentado, para ele abrir a boca, porque tudo para ele é novo, aquela luz no sensorial, no rosto, sensorial. Barulho da alta rotação. O motorzinho, pra gente já é seletividade, gosto do flúor, gosto da pasta profilática. E a anestesia, né, gente, vamos combinar que é uma olha, aí eu vou concordar, nem eu, cirurgião dentista, sou muito fã daquilo. E se acredita que quando ela conseguiu obturar e teve que ser internado no hospital, anestesia geral, porque ele não deixou fazer o dente, ela falou que foi tirar com a mão a questão da birra, que ela achava que era birra, do nervosismo, porque ele sentia dor e não falava. Márcia, agora, você imagina essa criança dia e noite, porque dor de dente todo mundo vai ter, gente. Então, Márcia, aí que está a importância do pai, né, levar a criança até a clínica odontológica, né, e fazer uma avaliação. Porque, às vezes, a gente não percebe esses feeling, né, que a criança, ainda mais quando não é verbal. Muitos pais ainda não sabem diferenciar, acabou de descobrir que o filho é autista, e não tem esse feeling ainda, né? Então, a importância das manutenções é essa. Porque, às vezes, você está tratando uma causa e, na verdade, não é. Então, é sempre bom você fazer as manutenções de 6 em 6 meses. Se tiver tudo ok, beleza, volta daqui 6 meses. Se não, você tem que fazer os tratamentos certinho. E é uma segurança para a família, né? Para a mãe. A mãe fala, ai, que bom. Você vai anulando. Isso aqui não é. Exato. Então, vamos tentar ver o que é. Né? E a gente fala muito na ciência aba da tríplice contingência. Né? O comportamento, antes dele acontecer, teve um antecedente, teve o comportamento e a consequência. Então, a gente trabalha muito nessa tríplice. E, aliás, vai vir aqui uma turma boa de ciência aba para a gente desvendar, desmistificar algumas coisas, né? Que não é milagre, né? É trabalho. E é a família junto também, né, aprendendo a lidar com isso. E, Bru, me fala para mim, onde é o seu consultório? Onde você está instalada? Em que cidade? Se é em Barueri, se não é? Suas redes sociais? Então, meu consultório ele é localizado em Carapicuíba, né? Eu tenho um consultório particular em Carapicuíba. E trabalho em outras redes, tem rede Barueri, também trabalho aqui em Barueri em alguns consultórios, e às vezes a gente também faz visita domiciliar, né? Você faz? Faço, que bom! Faço visita domiciliar. Às vezes é aquela coisa, mãe, o meu filho ele se recusa a sair de casa, mas eu sei que tem alguma coisa, ou senão você poderia só tirar essa dúvida minha? Não, não tem problema nenhum, a gente agenda um horário que seja bom para você. Eu atendo muito, Márcia, pacientes fora do horário comercial. Ótimo. Porque, assim, às vezes, pai e mãe trabalham, leva filho para a escola, e depois sai de lá e vai para as terapias e tal. Então, eu atendo muito. Falo assim, Bru, eu não fui no dentista, tem anos que eu não vou porque eu não estou conseguindo acessibilidade aos horários. Porque os horários que eu trabalho é o horário que a clínica funciona. Gente do céu.
Olha, os atendimentos noturnos não são ruins. Tem crianças até que se aproveitam muito. Não, e dor de dente é à noite, É né? à noite. É à Não, noite, e à é noite. legal porque o pai acompanha, né? Às Sim. vezes o pai trabalha e não consegue, e às vezes você encaixar uma terapia, não precisa ser a semana inteira, mas uma ou duas, né? Ou uma consulta à noite, seja no médico, seja na dentista também, é importante, porque a criança também muda a rotina da criança, né? Isso é importante também. Exato. E uma coisa importante é a escovação, né? Eu Muito, queria que muito a importante. doutora Bruna voltasse, que a gente vai, de repente, até trazer aqui, a gente fazer, né? Sim, será um explicar. prazer. A gente traz. Existem com os pacientes autistas, né? Alguns métodos que a gente fala sobre as PECs, sobre a metodologia de você fazer, mostrar. Então, assim, a gente tem um pouco de manejo em relação aos E tem pacientes mãe que autistas. fala que o filho não escova os dentes porque não aguenta a pasta. Sim, é muito comum. Né? Então, muito a comum. doutora Bruna vai voltar. Fala o seu será um telefone, Bruna. O seu Meu endereço telefone. também, suas redes sociais. Eu estou localizada ali próximo ao Costa de Carapicuíba, né? Um prédio comercial, Antônio Zamella, número 43, a sala 120, primeiro andar. O meu contato é 011 957570063 e o meu Instagram é Bruna Gutierrez, doutora Bruna Gutierrez. E a gente está fazendo um Instagram novo para a clínica, porque a gente teve umas mudanças no consultório, então vem algo novo por aí. Específico. Sim. Gente, você vai me falar, porque se no próximo programa você já tiver, semana que vem, você já me fala que a gente já coloca aqui para a gente entrar, curtir, compartilhar. Vamos para o quiz rapidinho, né? Se você conseguir em uma palavra, fala, gente, mães de crianças com deficiência. A gente quase não tem tempo de se encontrar. Todo mundo sabe que eu estou falando, as mães que estão assistindo sabem disso. Quando a gente se encontra, a gente não quer parar de falar. Não quer. É tão bom, é tão bom. Trocar experiências é muito bom. É verdade. Bru, vamos lá, doutora Bruna. Se você conseguir em uma palavra, seus filhos. Vida, razão. Um apoio importante. Família, base, né? Ser mãe é ser? É dádiva de Deus, eu não tenho nem como expressar. Porque ser mãe é algo sobrenatural. Só Deus. É Deus, verdade. ser mãe é... Isso é verdade. Dádiva Dom de da Deus, vida, né? Dom da vida. Um sonho. Meu sonho. O meu sonho é... Não digo ver meus filhos independentes, né? Mas é ver tudo fluindo. Ver que valeu a pena. Ver eles viverem felizes, né? Seja independente, Valeu né? E olha, pode ter certeza, tem pessoas muito boas, a gente acha que não existe anjos, eu sempre falo, existem sim, porque a gente se preocupa, a gente prepara o amanhã, mas Deus prepara pessoas para... Você nunca vai estar sozinho, pode ter certeza, né? E assim, eu vejo isso, eu fico muito tranquila nesse sentido. A gente fala que a gente tenta preparar a vida deles ou quem vai ficar com eles. Eu acho que o que a gente faz hoje, o que a gente está fazendo aqui, o que você vai fazer quando chegar na sua casa, o que você fez hoje, o que você fez ontem, já está preparando esse caminho. E não importa se você está bem hoje, amanhã você vai se está mal, mas o importante é a qualidade que você vive aí com Quando você isso. prega o que Deus manda você fazer, quando você prega o bem, quando você fala de amar o próximo, quando você faz pelas pessoas sem esperar aquilo, não precisa se preocupar com ela, porque verdade. Deus cuida. É verdade. Né? Deus cuida. Então eu sou muito tranquila nisso. Tá. Eu já sofri muito no começo, mas hoje eu sou muito tranquila. Eu falo, Deus, é um dia após o outro. É verdade. Um Um de cada vez. E um lamento? Lamento é pelos pais que não aceitam os transtornos dos filhos, né? Para mim é muito triste. A minha vida engloba o autismo. E para mim, de fato, o meu lamento hoje é eu ver a realidade das pessoas que não aceitam o transtorno dos filhos. Que às vezes atrasa o próprio desenvolvimento dos filhos. Sempre. Né? Atrasa o desenvolvimento dos filhos, a estrutura familiar, a base familiar e a base social. Então você não tem nada. Você não tem um pilar. Se você não aceita o seu filho com aquele comportamento ou da maneira que ele é, e você quer mudar uma situação e você se revolta com a vida, até mesmo com Deus, não tem. Pra mim, e olha, a gente sempre deixa uma reflexão, vou falar uma frase, mas você me lembrou uma coisa que um dia me perguntaram. Né? E a coisa que a gente quase nem... Quando a gente começou muito com essa questão da cura do autismo, teve uma onda aí, uns 4, 5 anos atrás, a cura do autismo, né? Os cientistas estão trabalhando, a gente está aqui conversando e os caras estão debruçados, né? Estão em laboratório, estão estudando.
Se tivesse um remédio, um remedinho básico que você compra na farmácia e dá para que o seu filho deixasse de ser autista, você daria? De novo, fala. O Lorenzo é o que ele é. Exato, exato. Ele é o que ele é. Gente, ele é o meu Lorenzo, ele tinha que ser daquele jeito, tinha que ser do meu filho, a Alice tinha que ser da minha filha, ela tinha que ser daquele jeito, porque eu sou muito apegada nas coisas de Deus, né? Nesse contexto. A essência deles é. Então eu falo, só podia ser eu. Não iria existir. E aí a gente deixa essa reflexão para você, né? Ninguém quer trocar nada, a gente só quer que eles se desenvolvam e sejam felizes. Exato. É isso. E que as pessoas aceitem, né? Mais. Sim. Que as pessoas façam parte da vida deles também, porque eles com certeza fazem parte da sua. Exato. Não é isso? Bru, quero agradecer demais muito você. Obrigada. Passou rápido, né? Nossa. Passou muito rápido. A Bruna vai voltar com a gente, viu, gente? Será um prazer. E a gente vai terminar aqui com aquela frasezinha que a gente termina sempre. A vida sempre te oferece uma nova chance. Isto se chama amanhecer. Tá bom? Amanhã é outro dia. Beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, tchau.